Olá, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, hoje quinta-feira, um episódio especial. Hoje não temos entrevistados, porque o nosso entrevistado vai ser você. A gente quer falar com você que sempre acompanha o nosso trabalho, com você que às vezes compactua com o que a gente aborda aqui, às vezes discorda. Eu acho que isso é saudável, até porque a gente pode discordar e continuar amigos. Claro, né? Sobre assuntos corriqueiros, é óbvio, né? Sobre pizza, sobre sorvete. Agora, discordância sobre racismo, discriminação, preconceito, isso não. Isso é humanidade. E é sobre isso que eu quero falar para você. Você deve estar estranhando a camisa do Brasil, né? Mas o meu partido, ele é o Brasil. A minha bandeira, ela é verde e amarela. As cores do nosso país são nossas, dos cidadãos que vivem aqui, que trabalham aqui, que lutam e defendem verdadeiramente a pátria com seu suor. Até porque já nos tiraram tanto, não é? O preço dos produtos básicos, a crise econômica que o nosso país vive, a falta de emprego, o adeus às pessoas que morreram por falta de vacina. Por isso, a nossa camisa amarela, ela não pode e não deve representar Jair Bolsonaro. E por falar em representatividade, vamos lá. Abdenor Tahan Maluf, Júlio do Sindicato, Eduardo Risse, Capitão Cláudia, Rafael Prodóximo e agora, o que rola por aí, o nosso prefeito Juninho Gaspar, declararam voto ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Um traço em comum desses políticos? Vamos lá, ó. Todos dizem acreditar em Deus, ser a favor da família, dos bons costumes e cuidar das crianças. Pois bem, antes de tudo, eu gostaria de deixar muito claro no episódio de hoje uma coisa. Esse vídeo não é para você bolsonarista. Não há tempo a perder com vocês que se dedicam a defender o Bolsonaro. Esse vídeo é para você, eleitor indeciso do Ciro e da Tebet. E também para você que votou em algum desses políticos que eu citei agora. Deixa eu te contar uma coisa. Em 1.375 dias como presidente, Bolsonaro deu 6.381 declarações falsas ou distorcidas. As checagens são feitas pela equipe do Aos Fatos, semanalmente. Brincadeira, eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebe.
Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eles deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O governo abandonou o tratamento do Covid, a ele é anti-vacina. Ele falou que era uma gripezinha. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Jair Bolsonaro fere a humanidade. Como falar que é a favor de Deus, da família e do povo se ele negou a ciência, atrasou as vacinas e as consequências disso foram mais de 600 mil mortes. Gente, você tem ideia de quanta gente se foi? Você perdeu alguém? Quando você estiver lá, para você, fique em casa. Quando você estiver sentindo falta de ar, eu estou com Covid. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou governo. Aqui em Batatais, nós perdemos 211 pessoas pela Covid-19. E esse candidato aí, o Jair Bolsonaro, também é responsável por isso aqui. Quando você estiver lá, eu estou com Covid. Abdenor Maluf, Júlio do Sindicato, Eduardo Risse, Capitão Cláudia, Rafael Prodóximo, Prefeito Juninho Gaspar, o que vocês falariam para a família ou a uma pessoa que morreu por falta da vacina que o presidente que vocês apoiam negou, desacreditou e incentivou as pessoas a continuarem a levar uma vida normal porque se tratava de uma gripezinha? Qual o conselho, meus nobres, vocês dariam para aquela mãe, aquele filho, aquele pai, aquela avó ou avô, aquela companheira ou aquele companheiro que se despediu de um ente querido e muitos não puderam nem velar um familiar? Esses sorrisos que vocês trazem agora com discursos embalados em fake news, comprovadas inclusive, pensando no agronegócio, na economia, na reeleição, né, senhor prefeito? E no que agrada melhor os seus grupos políticos, e não o povo que representam, são cheios de interesse. Tomara que vocês não experimentem do próprio veneno, mas crianças, as mesmas que vocês dizem proteger, irão provar e não terão nem chances de se defenderem. O discurso do seu presidente aumentou significativamente o aumento de mortes dos já marginalizados pela sociedade, ou seja, mulheres, gays, negros, sempre são as principais vítimas. E claro, o pobre. Tarciso, candidato a governador que vem no combo de Bolsonaro, não foge à regra de um discurso que fala de Deus e família, mas que foi responsável por propagar o negacionismo à ciência, a falta de inclusão, o machismo, o racismo, o preconceito, a homofobia e etc. Discursos responsáveis por ceifar tantas vidas. O que diriam meus nobres políticos? Tarciso, que nem de São Paulo é, veio se aventurar e negociar o que vocês, caros políticos de Batatais, possam estar interessados. E isso eu vou deixar
para que meus amigos tirem as suas próprias conclusões. Esse abraçado com Tarcísio é o deputado Frederico Dávila, articulador da campanha dele. Nós vamos precisar do Frederico Dávila. Agora veja como Frederico trata o Papa Francisco e o arcebispo de Aparecida. Dom Orlando Brandes, seu vagabundo, safado, que se submete a esse Papa vagabundo também. A CNBB é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. Quem não respeita nem o Papa Francisco vai respeitar você e a sua família. Nós vamos precisar do Frederico Dávila. Sem me alongar mais do que eu gostaria, eu peço a você que está indeciso sobre o segundo turno que reflita. E reflita também sobre esses políticos que hoje, aqui em Batatais, apoiam Jair e Tarcísio. E quero que você se faça uma pergunta: quanto vale as nossas vidas? O que irá prevalecer entre apoio político e benfeitorias a nós e a nossa cidade? O que de fato esses políticos fizeram de bom para Batatais em 2 anos? Eu venho declarar o meu apoio e o meu voto no nosso futuro governador Tarcísio de Freitas e também no nosso presidente Jair Bolsonaro. O agronegócio paulista e o agronegócio nacional. As pessoas falam assim: capitão, o Bolsonaro é mal educado, ele é muito grosso com o jornalista. Ou ele é mal educado com as pessoas, ele é grosso com as pessoas. Aí eu te pergunto, o fato dele ser grosso, dele ser mal educado, em ele sendo reeleito, isso vai atingir diretamente a sua vida? O fato dele ser mal educado, dele falar palavrão, vai influenciar a tua vida? E por fim, em nome de mais de 600 mil vítimas de Covid pela negligência desse governo, e claro, pelas 211 vidas de Covid perdidas em Batatais, eu peço: orem por nossa bandeira, orem para o nosso Brasil, ore para as mais de 600 mil vidas vítimas da Covid e não elejam Bolsonaro e nem Tarcísio. Lembre-se dos batataenses que se foram. Lembre-se que as medidas do prefeito Juninho, todas elas foram totalmente ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro pedia. E hoje estão juntos. E por fim, eu tenho 2 notícias para vocês. Uma, que tudo que eu falei aqui é fato e não é fake. Tanto é que se você puxar na internet ou na sua memória, você vai compactuar comigo. E a segunda é: me queira bem. Não lhe custa quase nada. Estamos ficando por aqui, gente. Semana que vem tem mais episódio do nosso podcast Eu aos 40. E lembre-se, o que esses políticos de Batatais fizeram para você nesses 2 anos.